Nesse capítulo nós vamos estudar a Revolução Industrial, que também ocorre na Inglaterra. O que nós temos nesse movimento chamado de Revolução Industrial é uma mudança da forma de produção. Uma produção que era artesanal ou manufaturada para uma produção industrial em série com o uso em larga escala de máquinas. É essa transformação que nós vamos ver, e ela começa lá na Inglaterra no século XVIII. Então pega o caderno e vamos então para a nossa videoaula de hoje com o tema Revolução Industrial. Nós vamos dividir o capítulo em duas partes. A primeira parte nós veremos na aula de hoje, que é essa mudança da forma de produção e quais foram os fatores que levaram a essa modernização do processo de produção na Inglaterra. A segunda parte do capítulo, que nós vamos falar sobre as inovações tecnológicas e a segunda e terceira revolução industrial, ela nós vamos ver na próxima videoaula. E aí, para não ficar muito grande, também já tem muitos conceitos para nós trabalharmos nessa primeira videoaula, nós vamos pegar então a primeira parte do capítulo. Nós podemos entender então a Revolução Industrial, o conceito da Revolução Industrial, como um conjunto de mudanças, de ferramentas utilizadas na produção que possibilitará à população a produzir em maior escala, em menor tempo e com menor número de pessoas trabalhando. Se a gente pega então o eixo central dessa primeira parte, essa conceituação do que é a Revolução Industrial, do que é a industrialização, nós podemos perceber que é graças a esse aperfeiçoamento da técnica de produção, né, que possibilitou o avanço então e o desenvolvimento de outras máquinas e o aumento da produção, a produção em larga escala. Então tudo isso só foi possível graças ao avanço tecnológico que a sociedade no século XVIII também passou. Agora, se a gente vai pensar aí antes da industrialização, os modos de produção eram bem diferentes. Nós temos a produção artesanal, nós temos a produção manufaturada. Nessa produção manufaturada, onde se utilizam máquinas não tão complexas, mas já a utilização de algum equipamento tecnológico mais avançado para aquela época, você já tem até uma divisão do trabalho. Então é importante a gente mostrar nessa primeira parte do capítulo, e isso o livro faz de maneira muito adequada, como que vai dar esse avanço do modo de produção, o modo de produção artesanal, para um modo de produção industrial no século XVIII. Vamos então pegar essa primeira parte, que nós vamos falar então da produção artesanal. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa produção artesanal ela não tem o mesmo significado que nós muitas vezes aplicamos hoje, como uma espécie de produção de souvenirs, até mesmo a gente chama aí de lembrancinha. O artesanato aqui está associado a uma forma de produção manual, feita por uma pessoa. Esse caso é chamado de artesão, por isso o nome artesanato, e que muitas vezes era produzido dentro de uma pequena oficina ou dentro da sua própria casa, e ele depois comercializava essa produção. Por isso nós chamamos essa primeira forma de artesanato, mas a gente deve distanciar desse conceito que muitas vezes nós aplicamos hoje. Na Idade Média, até mesmo nos tempos modernos, a partir do século XVI, o artesanato significa uma produção manual e não uma produção em série utilizando-se máquinas. Nós temos aí um documento imagético. Esse documento imagético que vai aparecer aí na tela para vocês, ele foi retirado de uma gravura no período da Idade Média e mostram aí algumas pessoas produzindo sapato. Inclusive você tem o trabalho aí de crianças, que era muito comum nesse período. Essa ideia de infância ela surge a partir do século XIX. Então, e as crianças desde a tenra idade já tinham um processo de aprendizagem de um ofício, e muitas vezes ela herdava esse ofício do pai. Ou o pai colocava para aprender um determinado ofício com alguma pessoa mais próxima dele. Na Idade Média, surgem também as chamadas corporações de ofício. Qual que era a função, então, das corporações de ofício? Primeiro, ensinar o ofício a um jovem
que deseja aprender aquelas determinadas práticas, e essas corporações de ofício tinham uma função também, proteger o trabalhador. Caso aquele trabalhador viesse a falecer, essas corporações de ofício dariam apoio e sustento para a família e os filhos até eles terem condições de trabalhar. Há outras funções dessas corporações de ofício: controlar a qualidade do produto que está sendo fabricado e evitar com que concorrentes externos entrassem naquele mercado. Passada então essa primeira fase, nós temos uma outra forma de produção que vai ser designada de manufaturas. E nessas manufaturas nós vamos ter uma divisão do trabalho. Esse documento imagético que aparece aí para vocês mostra uma divisão de trabalho, uma pessoa que corta o couro, a outra que costura, e é um lugar também de produção de sapatos que nós temos aí nesse documento imagético. Essa ideia de divisão do trabalho, ela possibilitou o aperfeiçoamento de algumas técnicas por algumas pessoas que vão produzir mais rápido, já que eles estão hábitos a fazer aquela determinada função, e aumentar a qualidade dos produtos. Por isso a importância dessa fase que nós chamamos aí de manufaturas. Passando das manufaturas, nós vamos para as maquinofaturas. E aí pode ser considerado a primeira forma histórica de produção capitalista. É utilizado algumas máquinas para isso, mesmo que essas máquinas fossem máquinas mais rudimentares, mas ainda há a utilização dessas tecnologias para a época. Elas surgem aí no século XVIII e os donos das fábricas, vendo a possibilidade de ampliar a produção com o menor número de pessoas, passa a utilizar e a investir em novas tecnologias e até mesmo no aprimoramento dessas máquinas. Esse documento imagético que eu vou mostrar para vocês, esse é o primeiro, ele mostra então a produção de pano, e aí você vê uma pessoa utilizando de um tear, ainda é um tear manual, ele não é mecânico, utilizando então a força, seja do vapor ou de outro tipo de combustão, mas há um aumento do número de linhas produzidas e automaticamente a produção de pano em maior quantidade. Essa outra imagem é a mesma máquina, e a gente vê então que à frente da máquina aqui tem um tear manual. Esse tear manual ele vai ter apenas um fio. E aí agora, com essas novas tecnologias, nós temos vários fios sendo trabalhados ao mesmo tempo. Então, por isso a importância da maquinofatura como primeiro passo para chegarmos então no que nós chamamos aí de revolução industrial. Quais são as características básicas disso que nós chamamos de revolução industrial? Primeiro, o aparecimento de máquinas consideradas na época mais modernas, em que o trabalho terá uma precisão maior e a quantidade de produtos fabricados em um menor intervalo de tempo também será maior. Uma segunda característica é a utilização do vapor, e aí as máquinas a vapor, como forma também de substituir a mão de obra humana, pois nós precisaremos de um número menor de pessoas para controlar diversas máquinas, aumentando a produção e diminuindo o que nós chamamos de custo de produção. E dentro dessas características básicas, nós temos também a utilização de novas matérias-primas, como o ferro ou o carvão mineral, que tem um poder de combustão muito maior. Isso permitirá com que aquelas máquinas também tenham uma durabilidade maior e possam trabalhar por mais tempo, né? É claro, tendo aí as manutenções necessárias, mas essas máquinas serão substituídas com muita rapidez devido ao avanço dessas tecnologias. Então, o que nós temos é o aumento da tecnologia, o uso de novos produtos, no caso ferro ou carvão, e o poder aí da combustão, inicialmente utilizado a vapor e depois através de outros meios modernos, derivados principalmente do petróleo. Essas são algumas características básicas que nós podemos apresentar nesse período denominado de Revolução Industrial. Outra característica importante também que surge nesse período é o que nós chamamos de divisão do trabalho. Se nós pensarmos aí nas modernas fábricas, nós temos uma linha de produção em que determinado funcionário executa uma função
né? E a esteira é que leva o produto às outras partes da fábrica para continuar a produção. Isso evita que o funcionário saia andando pela fábrica e perca tempo, fazendo com que aconteça maior produtividade em menor tempo. E o próprio dono da fábrica consegue controlar essa esteira, fazendo com que a produção não pare. Essa modalidade, que nós chamamos de divisão do trabalho, ela supera e muito o modelo artesanal como o da maquinofatura. E agora você vai ter grandes galpões conglomerando esses trabalhadores. Só para a gente entender o que vem a ser essa divisão de trabalho, eu vou apresentar aqui para vocês um documento, mas ele é um documento bem mais didático. Ele mostra então como que seria nas corporações simples, em que a dona de casa lava, seca e guarda o material da cozinha, enquanto que no nosso lado direito, uma pessoa lava, a outra seca e uma terceira guarda. Isso seria um modelo esquemático do que nós chamamos de divisão do trabalho. Aquela pessoa ela vai se aperfeiçoar na produção de uma única coisa. E muitas vezes ela nem sabe como que o produto final vai sair, porque ela faz apenas uma parte desse produto. E uma charge que a gente muitas vezes vê em prova, que é essa que eu vou mostrar aqui para vocês, mostra essa divisão do trabalho. E aí uma das personagens na charge diz o seguinte: vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Claro que é uma crítica aí a esse sistema capitalista de produção, que muitas vezes aquilo que você produz não é para você. Você muitas vezes nem vai ter acesso àquele tipo de mercadoria que você produz devido aos altos preços que elas são vendidas. Mas mostra aí que você tem uma especialidade dentro da linha de produção. E aquilo que você vai executar, né? Você não conhece toda a produção. Na página 35 do livro de vocês tem um texto clássico de Adam Smith que vai falar sobre essa divisão do trabalho. É importante a gente tomar nota aí, pegar o livro, talvez até fazer alguma marca aí de algumas palavras-chave ou da ideia central desse texto, que vai nos ajudar inclusive a responder algumas questões mais para frente aí dentro desse capítulo. Diz Adam Smith, um dos teóricos que nós estudamos lá nas últimas aulas, naquela parte ali no finalzinho do iluminismo. Um operário desenrola o arame, um outro o endireita, um terceiro corta, um quarto faz pontas, um quinto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer uma cabeça de alfinete requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. Para montar a cabeça já é uma atividade independente. Assim, a importante atividade de fabricar um alfinete está dividida em aproximadamente 18 operações distintas, as quais, em algumas manufaturas, são executados por pessoas diferentes, ao passo que em outro o mesmo operário às vezes executa 2 ou 3 operações. Adam Smith, a formação da classe operária. Veja então que essa modalidade de produção do trabalho, como apresentado por Adam Smith, é uma forma de produção moderna que surge a partir do século XVIII, em que determinados funcionários, operários aí, serão designados para fazer apenas uma tarefa daquele produto que é fabricado. E ele muitas vezes não vai conhecer toda a linha de produção. É isso que aquela charge que eu mostrei para vocês, que aparece aqui do lado para nós, vem representar essa divisão clássica do trabalho, mas no período aí que nós chamamos de Revolução Industrial. 4 fatores são importantes aí e fundamentais para essa transformação ocorresse na Inglaterra, né? Vamos pegar o caderno e vamos anotar aí quais são esses 4 pontos fundamentais para a transformação de um modo de produção que nós temos artesanal, maquinofaturário, para um modo de produção industrial. O nosso primeiro ponto que nós destacamos é esse avanço da ciência e da tecnologia com o aparecimento de novas máquinas modernas. Sem essas novas máquinas modernas não teríamos condição de fazer esse processo de aceleração
O segundo ponto aí é a utilização do vapor como fonte de energia, e que posteriormente ele será substituído pelo petróleo como uma forma de energia e de combustão. Mas essas primeiras máquinas vão utilizar o vapor, e aí a gente cita um exemplo clássico que nós temos, que são as locomotivas a vapor, conhecido aqui na nossa região de Minas Gerais como Maria Fumaça. O terceiro é a utilização de novas matérias-primas, como o carvão mineral e o ferro, que vão produzir então máquinas mais fortes, que vão suportar então trabalhar por um tempo muito maior, e esse carvão mineral que tem um poder de combustão muito maior do que o carvão vegetal. E aí a substituição das oficinas por fábricas. Mas seriam só esses os fatores que nós temos que levaram ao aparecimento da indústria, em especial na Inglaterra? Aí a gente tem alguns outros pontos que é importante a gente também destacar. E o primeiro ponto que nós temos aí é a expansão do mercado. Essa expansão do mercado ocorreu a partir do século XVI com a expansão marítima, onde nós teremos então novas regiões colonizadas, exploradas e que serão mercado consumidor para esses produtos que sairão das fábricas inglesas. Então, um outro ponto importante, além daqueles quatro que nós comentamos, é a expansão do mercado. Um outro ponto é o modelo econômico adotado a partir da ascensão das monarquias absolutistas, nós chamamos aí de antigo regime, que é o mercantilismo. Aí vocês devem lembrar uma linha do tempo que eu fiz com esse desenvolvimento das economias, saindo então de um processo que nós temos na Idade Média, para esse processo, esse modelo econômico do mercantilista, em que uma nação rica é uma nação que consegue agregar dentro das suas fronteiras uma maior quantidade de metais preciosos, por isso essa ideia da política metalista adotada nesse período, sendo substituída no século XVIII por aquilo que os iluministas chamaram de liberalismo econômico, em que o Estado não intervém na economia e a economia por si só resolve os seus problemas. Esse modelo econômico ele cai por terra a partir da crise de 1929, a Grande Depressão, em que a economia não conseguiu resolver os seus problemas. E aí surge um novo modelo chamado de keynesianismo, proposto aí por um economista, John Kennedy, em que o Estado deve interferir na economia para evitar esses colapsos. E nós temos hoje um neoliberalismo, que é uma mudança a partir desse keynesianismo, em que o Estado se torna então esse juiz, que regulamenta a taxa de juros, regulamenta o mercado, mas em que ele não é mais o grande investidor. O investidor torna-se então esses burgueses. Então a segunda forma importante que nós temos aí para o advento da Revolução Industrial é o mercantilismo, que promoveu o que Karl Marx chamou aí de acúmulo primitivo de capitais. Já o terceiro ponto importante é a subida dos burgueses ao poder. E aí com a Revolução Inglesa, que foi o que nós estudamos no capítulo anterior, nós vimos que os burgueses tomaram o poder. E as medidas adotadas, políticas administrativamente dentro do setor da economia, favoreceram a expansão desse grupo, onde houve então uma possibilidade de ampliar a produção, automaticamente ampliando também a riqueza desse grupo. Nos outros países da Europa, e a gente tira a Inglaterra, que foi um caso à parte, que essa revolução ocorreu no século XVII, com o fim do absolutismo, nós vamos ter essas revoluções burguesas ocorrendo no século XVIII e início do XIX, o que alguns autores chamam então posteriormente de segunda e terceira revolução industrial, mas que é um conceito já em desuso. Um outro fator importante que nós também devemos levar em consideração é o desenvolvimento científico. Esse desenvolvimento, valorizado desde o período do Renascimento, no século XVI, promoveu o avanço de várias máquinas e a construção de novos modelos de produção de máquinas, e até a utilização do vapor como força, substituindo aí a força animal ou a força humana na produção. E a gente fica se perguntando então, por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Por que ela não começou na França, na Espanha, em Portugal, que foi pioneira da expansão marítima,
né, e conseguiu então acumular riquezas a partir daquela política adotada lá como mercantilismo. Bom, quem nos ajuda a responder essa pergunta aí é um dos grandes historiadores desse período, chamado Eric Hobsbawm. E no livro de vocês traz um fragmento desta obra, né? O livro chama-se A Era das Revoluções, é esse livro que aparece aqui para vocês, escrito por esse historiador, o Eric Hobsbawm. No livro de vocês eles utilizam uma versão mais antiga, e por isso que fala lá na página 44. A minha edição aqui ela começa na página 57 e esse fragmento encontra-se a partir da página 59, mas o texto é o mesmo. Eu não vou apresentar para vocês o texto na íntegra, porque são acho que 2 ou 3 páginas. Eu vou utilizar essa mesma edição adotada pelo autor do livro de vocês, que retira então alguns fragmentos importantes para a gente compreender por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Alguns pontos nós já lançamos na introdução desse capítulo. E agora a gente vai pegar esse historiador. Nós utilizamos então esse autor clássico, Eric Hobsbawm, que vai escrever uma trilogia importante para nós que estudamos o século XVIII, XIX e até mesmo o século XX. Ele é um dos maiores historiadores aí dos fins do século XX e início do século XXI. Ele faleceu há pouco tempo, logo no início do século XXI. Além dessa obra, A Era das Revoluções, ele também publicou A Era do Capital, A Era dos Impérios, que é essa trilogia que estuda o século XVIII e XIX, e posteriormente ele publicou A Era dos Extremos, que é o que analisa o início do século XX, com a Primeira Grande Guerra Mundial, a crise de 29 e a Segunda Grande Guerra Mundial, entrando um pouco também no período denominado de Guerra Fria. Para nós interessa esse primeiro volume dessa trilogia, A Era das Revoluções. E dele, que é o mesmo trecho que vocês têm no livro, e vocês podem acompanhar aí pelo livro, nós vamos tirar então uma explicação do porquê a Revolução Industrial iniciou na Inglaterra. O que significa a frase "a Revolução Industrial explodiu"? Significa que a certa altura da década de 1780, e pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante e até o presente limitada de homens, mercadorias e serviços. Sobre qualquer aspecto, este foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. E foi iniciada pela Grã-Bretanha. É evidente que isso não foi acidental. Logo no início do texto, ele é um texto mais denso, mais complexo, o Hobsbawm ele vai dizer para nós que essa forma de produção ela sai da mão das pessoas e passa então a ser realizada de outra maneira, a partir de máquinas. Pela primeira vez na história da humanidade foram retirados os grilhões do poder produtivo da sociedade humana. Quer dizer, não mais na mão de um determinado povo, de um determinado grupo para a produção, mas agora essa produção não depende apenas do homem, mas principalmente de máquinas. E essa mudança. E no final ele vai levantar então essa pergunta: por que na Inglaterra? E aí algumas coisas nós já apontamos. A primeira delas aí que eu chamo a atenção de vocês é a forma econômica adotada não só pelas monarquias na Europa, como o mercantilismo, também adotado na Inglaterra, mas existe também a ascensão dessa burguesia ao poder político na Inglaterra, tirando da mão do rei o poder de administrar. Na origem, então, há aquela célebre frase: o rei reina, mas não governa. Nós vamos apresentar, então, outros fatores que nos possibilitam pensar por que a Inglaterra foi pioneira nesse processo da Revolução Industrial. Uma das coisas importantes que nós devemos apresentar para vocês, e aí eu quero que vocês analisem esse mapa para poder perceber o que nós estamos querendo dizer. Mostra a localização da Inglaterra. A Inglaterra ela está separada do restante da Europa por esse istmo, esse mar ao norte. E por isso esses conflitos que estão ocorrendo dentro da Europa
não irá atingir a Inglaterra. E a Inglaterra passa por transformações muito antes, no século XVII. Um outro ponto importante é a riqueza que a Inglaterra tem no seu subsolo, riqueza de carvão mineral de alta qualidade, como também de ferro, necessário para a produção dessas máquinas. Um outro ponto importante é a acumulação de capital. Esse é um termo marxista, mas muito utilizado não só pelo Eric Hobsbawm, mas por outros historiadores. Quando nós falamos de acumulação primitiva de capital, nós estamos falando que a Inglaterra, com essa centralização do poder não na mão do rei, mas da burguesia, levou a criar medidas que favoreceram o enriquecimento desse grupo. E esse grupo, os burgueses, tendo cada vez mais dinheiro, vão conseguir reinvestir essas fortunas em novas tecnologias. E aí é o ponto importante do que nós chamamos então de acumulação primitiva de capital. É esse acúmulo de riqueza que possibilitará um reinvestimento nos setores industriais. Alguns países, como o Brasil, ainda no século XX, não tinham uma burguesia muito rica que pudesse investir na industrialização. Foi necessário que o Estado fizesse esse tipo de investimento. E aí, esses investimentos, no caso do Brasil, iniciam-se no governo de Vargas, com o processo de industrializar, que nós chamamos de industrialização, mas a partir das indústrias de base. Mas vamos focar aí na Inglaterra, né? Isso só foi possível, então, graças a isso que nós chamamos de acúmulo primitivo de capital. Uma segunda coisa que favoreceu a Inglaterra também foram alguns acordos comerciais que ela firmou. Um desses acordos é o Tratado de Methuen, foi firmado no início do século XVIII, em 1703, com Portugal. Portugal poderia vender para a Inglaterra vinhos, esses vinhos com taxas menores para entrar, e muitas vezes até isento dessas taxas. Em contrapartida, Portugal teria que diminuir as taxas de importação dos produtos industriais ingleses. E isso favoreceu, evidentemente, a Inglaterra e não Portugal. Portugal, então, não conseguiu desenvolver a sua indústria porque havia uma enxurrada de produtos vindos da Inglaterra. Se a gente pensar hoje, né, a China faz isso. Ela produz em larga escala, em grande quantidade, por preços muito menores, porque a moeda com menor valor agregado, muito menor do que o dólar, do que o peso, que é o dinheiro da Argentina. E mesmo havendo as taxas protecionistas, as taxas alfandegárias, ainda sai muito mais barato você comprar direto da China do que produzir algumas coisas no Brasil. Um outro fator, e vocês vão lembrar, porque esse é lá do capítulo falando sobre revoluções inglesas, são os atos de navegação criados por Cromwell. Vamos recordar então o que vem a ser esses atos de navegação. Todo aquele produto fabricado na Inglaterra só poderia ser comercializado, levado por navios ingleses. Se essa produção fosse feita em outro país da Europa, esses produtos poderiam ser levados por navios do país de origem que ele era fabricado ou por navios ingleses. Isso, além de aumentar a frota inglesa, aumentou a circulação de riqueza, porque a Inglaterra, além de ser produtora de vários produtos aí comercializados, ela vai ser a principal ou a maior frota de transporte marítimo na Inglaterra. E aí seja para as colônias que já existiam ou para dentro mesmo de outros países europeus. O terceiro, então, fator importante são os atos de navegação criados por Cromwell. Um quarto ponto é a chamada Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola está unido também ao nosso quinto ponto aí, que é os cercamentos. Vamos pegar então primeiro os cercamentos para a gente entender a Revolução Agrícola. Os cercamentos foi uma medida adotada pela coroa britânica em expulsar determinados camponeses das áreas rurais. Eles vão ter que migrar para a cidade, e esses campos eram cercados para a criação de ovelha. E essas ovelhas, quando tosqueadas, serviam então como matéria-prima para as indústrias nascentes da Inglaterra, as indústrias têxteis. Com isso, houve a necessidade então de modificar o sistema de produção agrário para que pudesse atender uma maior demanda das áreas urbanas. Já que você diminui a mão de obra, você tem que aumentar a produção. E parece algo muito inverso. Se eu quero aumentar a produção, a gente imagina que não devemos colocar maior quantidade de pessoas. A Inglaterra resolveu isso utilizando-se então de novas tecnologias na produção agrícola. Ela vai incrementar na sua produção agrícola o uso de adubos químicos para aumentar a produção,
arados mais modernos. Quer dizer, as novas tecnologias serão utilizadas. Então, o que nós chamamos aí de revolução agrícola, nós estamos falando dessa modernização do processo de produção agrícola. Haverá o aumento da quantidade de produtos no campo, mas não havendo necessariamente um aumento de pessoas trabalhando. Nós vamos utilizar essas novas tecnologias. Esse é o quarto ponto que nós destacamos aí, que nós chamamos de revolução agrícola. E eu disse que ele está associado ao quinto ponto, que são os cercamentos. Porque os cercamentos é essa expulsão dos camponeses de suas áreas para a criação de ovelhas, que seria essa matéria-prima. Esses cercamentos ele vai acontecer com o apoio da coroa britânica. E essas pessoas migrando para a cidade tornam-se então mão de obra barata dentro das grandes cidades inglesas, especialmente aí Londres, nesse período. Quem vai iniciar esse processo de cercamento, que é um processo longo, que começa lá no século XVI, é a rainha Elizabeth I. Não a que nós temos aí, essa é a segunda. Pode estar lá um bom tempo, mas é a ancestral dela. E nós temos aqui então a rainha Elizabeth II, que vai promover então esse processo que nós chamamos aí de cercamento. E aí parece que uma coisa começa a se juntar com outra e torna-se quase que um processo sequencial de fatos. Se nós temos então o aumento da produção agrícola com menor pessoas, nós temos o cercamento, essa população vai para a cidade e torna-se mão de obra barata na cidade. E essa mão de obra barata na cidade é o nosso sexto ponto aí de desdobramento, explicando por que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. É graças então aos cercamentos que nós temos um aumento da população urbana. Isso facilitará para os burgueses contratar essas pessoas por um salário cada vez menor. Eles vão trabalhar muitas vezes para a própria sustentação, para a compra de alimentos. Toda essa política de bem-estar social que nós temos, ela é algo muito mais recente. Foi principalmente a partir da grande crise de 29, com a crise da Bolsa de Nova York em 1929, que essa política de bem-estar social vem sendo implantada por diversos países. É claro que alguns parecem tirar os benefícios adquiridos pelos trabalhadores, mas em países europeus, países de primeiro mundo, você tem a defesa desses direitos como uma forma de manter o equilíbrio e o bem-estar social da população. Na Inglaterra do século XVIII isso não acontecia. A população trabalhava muitas vezes de 12, 14 até mesmo 16 horas diárias, incluindo mulheres e crianças, e com salários diferenciados. Essa ideia de igualdade paritária, de salarial, isso também não é algo existente na Inglaterra no século XVIII e muito menos no século XIX. Então, a saída do campo por causa do cercamento, houve a necessidade então de aumentar a produção agrícola, o uso de novas tecnologias. Essa população que migra para a cidade torna a mão de obra barata para as indústrias nascentes. E na Inglaterra, a rainha vai criar no ano de 1601 uma lei chamada Lei dos Pobres, que obriga essas pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho a entrar como força de trabalho dentro das chamadas oficinas de caridade. Elas trabalhariam e receberiam alimentos em troca da sua mão de obra. O sétimo ponto, então, que nós podemos apresentar, retomando aquilo que a gente já havia discutido, a Terra tem recursos minerais em seu subsolo para atender a demanda dessa indústria nascente, seja com ferro ou com o carvão mineral necessário para a produção e o alimento dessas máquinas. Outro ponto importante, o oitavo ponto que nós destacamos aí, é a produção de matéria-prima. E no caso das indústrias têxteis, não apenas a produção de lã, com cercamentos, mas nós teremos também a produção de algodão. E aí tanto na Inglaterra, mas principalmente nas suas colônias aqui na América, a região sul ali das 13 colônias, Carolina do Norte, Carolina do Sul, que vão abastecer o mercado inglês. E aí uma coisa importante é que essas colônias utilizarão também de mão de obra escrava, fazendo com que o valor final do produto seja um valor menor. Dois tópicos que são considerados importantes também
para apresentar os motivos pelos quais a Inglaterra torna-se então pioneira nesse processo de industrialização, eles não são apresentados no livro de vocês, mas é importante a gente ressaltar. O primeiro é que a Inglaterra possui em seu território uma rede fluvial navegável, o que permite então ter áreas concentradas de produção e depois escoar esse produto dentro da Inglaterra, e com a maior frota marítima até a Segunda Grande Guerra Mundial, exportar isso também para o mundo. E um outro ponto também que não é apresentado, né, é a ação dos corsários. Vocês devem lembrar a diferença de corsário e de pirata. O pirata é aquele que saqueia alguns navios, rouba navios, mas para o enriquecimento próprio. O corsário é aquele que muitas vezes age até para uma coroa. Um dos maiores corsários que nós teremos aí é Francis Drake, e ele vai trabalhar para a rainha da Inglaterra, inclusive ele receberá o título de Sir, né? Ela vai até o navio onde ele se encontra, né, e dá para ele esse título de nobreza. Francis Drake saqueou vários galeões espanhóis carregados de prata, e parte desse produto era entregue como presente para a coroa britânica. Isso fez com que ele fosse condecorado pela rainha da Inglaterra. Então há uma diferença. O corsário é aquele que trabalha para uma coroa para saquear navios, principalmente vindos da América, cheios de prata ou ouro. Um outro é o pirata, que trabalha para si. Esse corsário, quando ele é perseguido, ele foge por um país e lá ele tem a proteção desse senhor, dessa monarquia, desta nação. Na nossa próxima videoaula trabalharemos então as outras duas últimas partes do capítulo, as inovações tecnológicas e a segunda e terceira revolução industrial, e aí a gente vai fazer um trabalho para discutir esses conceitos, se existiu ou não essa segunda e terceira revolução industrial ou se são revoluções tecnológicas. Mas isso fica para as nossas discussões futuras. Até a nossa próxima videoaula!